entrar um pouco agora aqui nas telas, que é onde nós vamos entrar aqui as diferenças que nós temos do sistema do G3X e do sistema do G500 ou G600. Tá? Uma curiosidade, muita gente me pergunta se existe diferença entre as telas de um G500 e uma tela G600. Não existe. Visualmente falando, para quem olha de frente, por exemplo, essa tela, ela não sabe dizer se ela é um G500 ou um G600, ou até mesmo um G700. Tá? Porque as diferenças ficam por conta do software e por conta do TSO. Tá? Não existe uma diferença entre o equipamento em questão de visual de frente, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo G3X, que é hoje a tela de 10 polegadas. Nesse caso aqui, existe uma tela também de 7 polegadas. A tela de 10 polegadas que está aqui, que eu vou mostrar para vocês, é uma tela desenvolvida com foco em monomotores. Isso aqui é um sistema hoje de melhor custo-benefício disponível para a aviação geral classe 1 e 2. E o que seria uma aeronave hoje classe 1 e 2? Seria, por exemplo, o Bonanza aqui, no caso do Brasileirinho, que nós estamos fazendo aqui essa modernização. Seria, por exemplo, aqui, ó, essa aeronave aqui, que é um Cessna 206. Também podemos instalar um sistema de G3X, um sistema experimental, linha de RV7, RV10. Por exemplo, linha Piper ou linha Embraer, que seria a linha do Minuano, um Tupi, uma aeronave dessa categoria. Não posso instalar isso daqui, não é previsto, tá, a instalação dessa tela aqui numa aeronave bimotor. Numa aeronave, por exemplo, um Baron, um Seneca, um sistema de turbo-hélice, não podemos. Tá? A certificação desse equipamento aqui foi feita e desenvolvida pela Garmin, covalidada no Brasil pela ANAC, está seguindo um STC americano, mas tem essas limitações. Então vamos lá, quais são as principais limitações? Para que você possa instalar esse equipamento aqui na sua aeronave, ela deve cumprir, entre outras coisas, tá, os requisitos. Máximo de 6 pessoas dentro da aeronave, contando desde o piloto, copiloto e passageiros. Máximo de peso de decolagem são 6.000 libras. Sistema de monitoramento de motor é somente elegível para pistão. Sabemos, por exemplo, que nós temos o Bonanza com o STC de usar um PT6, por exemplo, aqui que você remove esse motor aqui a pistão e coloca um turbo-hélice. Então, nesse caso, você já não pode mais instalar um sistema de G3X. Nesses casos, caso você tenha bimotor, isso aqui você é só monomotor. Caso você tenha bimotor, você tenha um sistema turbo-hélice, você já entra na linha de gama de G500 ou G600. Lembrando que esse daqui é a linha TXI. Tá? Nós temos a versão do G500 e G600 Legacy, que foi a primeira geração, que a diferença visual é a tela bipartida. E ela também, naquela geração antiga, não é touchscreen. Essa aqui já é touchscreen. Tá? Ambas as telas aqui são touchscreen. Então eu vou falar para vocês agora um pouco sobre o G3X. O G3X foi desenvolvido buscando preencher uma lacuna que nós tínhamos de um sistema de aeronaves desse porte aqui, onde a única opção era um sistema de G500 que, para que você possa adquirir e instalar, não era tão barato. Era uma aquisição mais cara, o custo para você colocar os módulos era maior e também não tinha tantas interfaces como você tem nesse equipamento aqui. Então, voltando aqui, mais um pouquinho no G3X. Eu vou focar agora um pouco mais do que é o G3X e depois eu foco no que é um sistema do G500. O G3X é uma tela que você tem as opções de 10.6 polegadas na posição Landscape, que é essa posição aqui horizontal, ou você tem a posição de 7 polegadas na posição Retrato, tá? Que é aquela posição que ficaria nessa situação aqui, tá bom? E o que muda? As telas G3X, tanto de 10 quanto de 7, são aprovadas para serem instaladas na posição primária. Ambas vão te dar informações de horizonte, parte de motor, mas existem algumas limitações. Por exemplo, no caso de você instalar uma tela de 10, você consegue fazer aqui ela dividida. Você consegue, durante a própria operação dela, com o simples toque de um botão, dividir essa tela em parte primária, que é a informação de horizonte, que ficaria nesse campo aqui, nessa parte aqui, e nesse canto aqui do outro lado você poderia colocar, por exemplo, mapa, cartas, sistema de tráfego, os dados do motor de forma mais avançada, mais detalhada.
Aqui no canto do lado mais esquerdo, fica-se aqui, por padrão, as informações de motor. Tá? Nesse caso aqui, quando você toca nesse campo, você abre aqui um outro menu com informações mais detalhadas, onde você consegue colocar e verificar capacidade de combustível, caso você tenha abastecido. Apesar de você ter a interface de boia da aeronave, ele vai te dar a indicação de boia, você consegue adicionar a quantidade de combustível diretamente na tela. E isso é muito prático para quem gosta de adicionar combustíveis, nem sempre, né, adicionando 100% da capacidade do tanque, mas quer fazer um cross-check de verificação de autonomia. Então você tem os dados da aeronave, você que voa o avião, você sabe quanto o avião consome num regime de 2, 3 horas de voo e você consegue ter ali um cálculo mais preciso, caso você tenha aí uma não confiabilidade 100% nas boias. Tá? Porque sim, gente, é muito comum a indicação de boia desses aviões aqui não ser tão precisa. Tá? Não é uma coisa exclusiva da sua aeronave, mesma aeronave que a gente instala aqui, o mesmo modelo, em algumas funciona 100%, marca certinho, em outras, mesmo você fazendo a calibração da mesma maneira, o sistema de boia não fica tão confiável. E isso é uma característica das próprias boias. Tá? Da aeronave, porque a boia não vem no kit original quando você compra, a boia você usa a da aeronave, assim como o sistema de antena de radiocomunicação e de VOR. A única antena que você coloca, que vem no kit, quando você adquire, não é no kit padrão, é um opcional, é a antena de GPS. Tá bom? Outra dúvida muito comum. E agora voltando para a parte de parâmetros de motor. O que mais nós exibimos aqui? Nós exibimos aqui no caso desse Bonanza, vou entrar aqui no caso aqui do Brasileirinho, ele tem aqui um motor 6 cilindros. Então, ele tem um motor a pistão, 6 cilindros injetado. Nós temos aqui, então, 6 temperaturas independentes de EGT, que é o Exhaust Temperature, ok? Que é a temperatura de escapamento. Nós temos também as 6 temperaturas de CHT, que é o Cylinder Head Temperature, que é a temperatura de cilindro. Esses sensores são instalados, no caso do EGT, que está aqui na minha mão, ele é instalado no escapamento. É feito um furo, é sim necessária essa furação, tem uma medida, tá? E se fizer essa instalação do sensor aqui em medidas de altura diferentes, vai dar diferença na indicação de temperatura dos escapamentos, tá bom? É uma coisa a se prestar atenção. Esse aqui é o sensor de CHT. Esse aqui é o sensor que vai te dar a temperatura da cabeça do cilindro. Nesse caso desse sensor aqui, não é feita uma modificação na aeronave. A própria aeronave, quando é desenvolvida ali no caso do motor, ela tem uma posição específica. Eu vou deixar uma foto aqui para quem tenha curiosidade de como é a rosca ali. Ela tem uma posição já definida, onde você faz a instalação do sensor através de um adaptador, tá bom? E isso aqui tudo vai te dar ali, são 6 sensores de CHT, 6 sensores de EGT, vão te dar a informação passando através da GEA, que é o módulo de interface usado aqui para monitoramento de motor, junto à sua tela ali. Também faremos a ligação ali do sensor, no caso aqui, ó, de temperatura. Esse aqui é instalado também, depende do motor, tá? Cada motor, seguindo o manual dele, tem uma posição específica de instalação. Isso que é desenvolvido e é definido pelo instalador no momento da instalação, para que você possa ter uma indicação de temperatura correta e confiável, tá? Nós temos também os sensores, nesse caso aqui, apesar de parecer exatamente o mesmo, não são iguais, tá? Esse sensor aqui é um sensor usado na posição de MAP, ou Manifold Air Pressure, que é o sensor que vai te dar a pressão do coletor, tá? Esse já aqui é um sensor utilizado na parte de pressão, então ele não te dá o vácuo, ele vai te dar a pressão, tá bom? Pode ser usado, esse especificamente aqui é de pressão de óleo, mas tem versões dele também que você pode usar como pressão de combustível, por exemplo. Isso depende da sua aeronave, depende do seu motor. Não é toda aeronave que tem local para você instalar, por exemplo, o sensor de pressão de combustível. Isso geralmente fica indefinido na aranha, que é a parte ali de cima, onde você tem a derivação ali e a distribuição de combustível, tá bom? Então isso aqui, para você saber se pode ou não colocar, isso aqui ele é vendido opcional, o caso do combustível, ou de óleo já vem no kit, tá? E você vai definir isso na hora da sua instalação aí. Então, essa parte de sensor aqui,
passando tudo pela GEA, vai levar essa informação aqui para a tela. Da tela, se você tem, por exemplo, um iPad e você gosta de acompanhar isso como uma tela secundária, você consegue fazer. Você também tem informação, por exemplo, do sistema de GPS. Isso aqui não substitui a informação de GPS. Ele tem sim uma entrada de GPS aqui na parte traseira, tá? Que é essa antena aqui. Que essa aqui é um sistema de GPS secundário. Essa tela, ela vai ter um GPS, mas na mesma categoria e confiabilidade de um sistema de uma Aera, tá? Não é um sistema de GPS IFR. Se você tem uma aeronave IFR, ou seja, que faz procedimentos de voo por instrumento, você não pode instalar uma dessa daqui sem um sistema de GPS e esperar homologar isso RNAV, tá bom? Muito comum isso também o pessoal me perguntar, então ela depende sim de uma informação de GPS IFR. E é isso aí, chegamos ao fim de mais um vídeo, eu agradeço você que me acompanhou até aqui. Gente, se eu entrei, como é muito equipamento, se eu não falei dos equipamentos que você tem uma dúvida, se tem alguma sugestão, quer saber mais sobre alguma coisa em específico, deixa aí pra gente nos comentários aí, que eu tento trazer o conteúdo, eu tento trazer sobre o equipamento, tá bom? Tem alguma dúvida técnica, alguma dúvida de certificação? Gente, é só deixar aí que eu vou tentar trazer isso da melhor maneira possível no nosso próximo conteúdo, tá bom? Eu agradeço de coração aí quem está acompanhando, me dando sugestões de melhoria e a nossa ideia é sempre buscar evoluir e melhorar. Um forte abraço aí e uma excelente noite ou dia, não sei a hora que você está fazendo aí, e te vejo na próxima. Um abraço.